Bom, então, obrigado, Rui. Eu sou o Paulo Werneck, curador da Flip. É, normal, é comum. Não é a primeira vez. É uma honra ser confundido com o Theo. Bom, eu sou curador da Flip, estou aqui com muita honra. Não sei muito bem qual é a necessidade da minha presença aqui, uma vez que temos três grandes artistas que vão conversar e vão livremente trazer a experiência poética de cada um deles para a gente. E essa experiência se coloca em níveis múltiplos, individuais, geracionais, culturais e propriamente poéticos mesmo, né? Aquilo que diz respeito à palavra, né? Explorar a palavra, a força da palavra poética em suas diferentes presenças no mundo é um pouco o assunto do nosso encontro. Esse aqui, como o Rui falou, é uma série de encontros paralelos que estão acontecendo paralelamente ao espetáculo Flip Hit, né? Esse é o sexto encontro. O próximo vai ser dia 3 de dezembro, vai ser com a palavra como origem do invento, com Sérgio Santana, Lígia Fagundes Telles e Beth Coelho. Depois, no dia 10 e 11 de dezembro, vai ter uma oficina de história em quadrinhos com Fábio Moon e Gabriel Bá, que o tema é a palavra por outros caminhos. Então, essa montagem desses encontros é um assunto também que a gente precisa explorar aqui. Porque onde é que se encaixam essas peças, né, desse puzzle? Onde é que o Juliano e o Tom Zé e o Emicida se encontram, né? Como se articulam as obras desses três artistas, né? O Juliano, está aqui à minha direita, nasceu em 1962, e se a gente fosse descrever ele pelos clichês do jornalismo cultural, a gente ia achar que ele é um cara que está na crista da onda. Afinal de contas, em 1990, na década de 1990, ele escreveu e no final da década começou a publicar uma série de escritos, são 3 livros que formam uma trilogia e que são uma obra muito singular na literatura brasileira, né? Você não encontra outros escritores que estejam explorando esses caminhos que o Juliano explorou nesses 3 livros. São livros totalmente de fronteira, né, entre a prosa, a poesia, o ensaio. Coisas que estão atualmente, quem acompanha a literatura sabe que uma das vertentes atuais esse caráter híbrido do texto. No entanto, a singularidade do Juliano, ela não coloca ele, não deixa que ele se aprisione nesses clichês literários, nesses clichês jornalísticos. Então, eu gostaria de conversar com ele um pouco sobre isso, sobre essa opção dele por esse texto que não é linear, esse texto que é instável, né, que trouxe até o título do último livro dele, que é Instabilidade Perpétua, de 2009. Esse é o 4º livro dele, os três primeiros são Sabedoria do Nunca, de 99, Ignorância do Sempre, de 2000, Certeza do Agora, de 2002. Tem nome essa trilogia, Juliano? Não tem um nome. Mas são livros extremamente filosóficos, né? Ele está na fronteira da filosofia, com a poesia, com a escrita íntima, e por isso também seria atualmente uma moda literária essa história de autoficção, você se colocar no texto. No entanto, é justamente o contrário que ele faz. Eu queria te perguntar, então, Juliano, você numa entrevista recente sobre o seu último livro, você escreveu, você disse, né? Não me considero escritor, aquele que senta, escreve e pensa na frase. No entanto, quem lê o seu livro tem uma certeza de que o seu território é a frase, é a palavra, alçando voo, né? Para usar a expressão do nosso tema da noite. Como é que é? Isso foi para enganar jornalista, que você falou que não se considera escritor? Como entender essa sua frase? Obrigado pela pergunta, né, que está na crise da onda, mas não estou me sentindo assim tanto, muito sozinho, inclusive. Acho que eu fiquei assim, até o começo com os amigos, né, numa espécie de
deserto profissional, até porque fiquei nessa coisa aí meio entre, né? Sempre falo isso. Então, não virei filósofo, não virei psicanalista, nem virei escritor. A escrita ficou nesse entre, né? E aí sempre falo, até tento mandar em concurso literário, o livro nunca é aceito, que o gênero fica, eu chamo travecão, né? Não tem um gênero definido. Então fica assim sempre, quase como um prejuízo, né? Mas eu acho que porque talvez eu tenha em mim essa, então Zé é uma polifonia, né? E isso é difícil, até triste para quem carrega isso. Você fica meio, é aquilo, mas não é que você é uma coisa ao lado da outra, pelo lado da outra. É que aquela coisa que você é, por exemplo, ele é teatral e músico, simultaneamente, né? Então eu gosto de filosofia, entendeu? Então ficou um lugar assim muito instável mesmo, né? Eu agradeço a pergunta. Mas você então não tirou partido desse caráter híbrido que hoje tantos escritores almejam, né? É engraçado porque hoje é um valor que você vê os escritores querendo serem híbridos, querendo ser ensaísticos, querendo ser filosóficos, né? Eu, no meu caso, não tirei muito partido disso, que eu não consigo identificar muito com essa figura de autoria, e, assim, não me sinto escritor, algo assim, né? Eu não consigo, talvez, me colocar dessa maneira, assim, de escritor, sabe? Então, isso talvez seja um prejuízo, né? Para mim, assim. Mas, vamos dizer, a palavra aconteceu desse jeito para mim, né? Não foi um projeto, né? Você começou a escrever a partir dos seus diários, né? Era uma escrita pessoal, ninguém lia, você escrevia, ou você era aquele cara que escreve diário sabendo que aquilo será lido em algum momento? Não estava com essa das cartas do Hilke, né? O cara que escreve carta para a posteridade. Eu estava mesmo dentro, assim, de uma perplexidade. Até hoje, depois eu vou... Claro. Falo de duas poéticas aqui, mas existia dentro dessa perplexidade, assim, de não compreender bem a situação no mundo. Então, até essa escrita estava cuidando disso, né? Foi uma época anterior a essas coisas de Facebook, então ainda existia diário ainda, né? Que é uma coisa que acho que hoje tem menos, né? Então aquilo era para mim vamos dizer assim, uma questão mesmo pessoal, né? Uma questão mesmo. Não tinha ainda projeto literário. Mas você anotava só o seu dia a dia, os fatos do dia, ou você divagava? Eu estava muito nesse lugar que muitos hoje depois explicitaram, né? Que é a demissão do espaço cotidiano, né? Eu tentava entender o que era, vamos falar da perplexidade, o que era ter uma identidade negativa. Isso, quando você não sabe explicitar isso em termos de filósofos, poetas, é uma experiência desagradável. Eu tentava meio que escrever até para simular, né, uma duração cotidiana, uma vida onde havia essa questão, se é que tinha uma vida ou não. Estava nesse espaço dela. Depois, mais tarde, foi nomeado, né, no espaço de exclusão, né. Hoje o que eu trouxe, porque eles têm muita capacidade de improvisar, eu fico nervoso, assim, numa reunião, acabo anotando, falei, não é mais por medo. Lê pra gente o que você preparou. Vocês me interrompem, eu leio um pouco, eu acho que, né, aí eu trago sempre alguma coisa na mão, como uma boia, né? Mas por vergonha de você pode, às vezes, não conseguir articular. Né? Tem um colete salva-vidas debaixo da sua poltrona. Não, então eu agradeço, estou muito honrado estar na companhia de vocês, então vou mostrar um pouquinho só. Acho que fui hipnotizado por duas pessoas diferentes. A primeira é a pessoa perplexa, essa pessoa que escreveu esses diários, né? Estive sob seu domínio por décadas e vou contar a vocês um pouco dessa pessoa, como é a geografia do seu país.
tipo de poética. Nos últimos anos comecei a ser hipnotizado pela pessoa encantamento. Pessoa perplexidade. Não sei se vai dar tempo de falar um pouco sobre essa outra pessoa. Ela não é tão importante no dia de hoje, porque para ela a poesia, né, o tema de hoje do voo, a poesia não está necessariamente vinculada à palavra. A palavra para essa segunda pessoa já é um afastamento muito grande. E a poesia que há numa casa viva e silente está lá e não precisa de guardião nem de narrador. Há uns 4 anos que tento me aninhar na pessoa encantamento e que aprendo a soletrar a geografia do seu país. Mas hoje vou falar então rapidinho da pessoa perplexa, pois nela a eloquência e a contundência da palavra atingiram o ápice. E deixo só essa pergunta que era, se eu fosse desenvolver, né? E se a eloquência for a dicção do exilado da zona do encantamento? Então minhas coisas têm uma poética da perplexidade e do encantamento. Então, eu vou rapidinho falar. Fica à vontade. Eu vou falar daquele outro que eu, no fundo, já não sou nenhum dos dois, mas eu vou falar dos dois. Então, eu vou falar da palavra como poética de voo. Você me chamou no porto abandonado, no mercado colorido da cidade-ilha, na areia escaldante da praia e do deserto. Chamou-me também na cidade em que moramos, mas eu nunca pude te abraçar. A zarabatana de Deus soprou-me com tamanha intensidade que atravessei o mundo feito um vento. E mesmo agora, quando desço à sepultura, me dói a virgindade de estar intacto como no primeiro dia. O estado poético está ligado à exclusão. A exclusão intensifica e amplifica o que a familiaridade e o adentramento diminuem. Um grupo de crianças foi passar o dia num parque. Um dos meninos adoeceu e ficou dentro do ônibus, suando e sentindo dores esquisitas. Quando faltavam 15 minutos para terminar a excursão, o menino sentiu-se melhor e saiu do ônibus. Viu então um lindo parque com árvores imensas e lagos cheios de sombra. O bedel o leva de volta ao ônibus e entre todos os outros meninos, todos sujos de barro do convívio com o parque, o menino que não pôde entrar no parque, é o que carrega a impressão mais forte e vívida do lugar. Se na relação com o mundo ficamos impedidos de entrar, se ficamos barrados e tudo é um parque inacessível que está terminando, então estamos ingressando numa zona poética. A poesia é um presente da inhospitalidade. Se você ficou oco e vazio e não tornou-se um assassino, você corre o risco de virar uma flauta ou uma concha que ressoa. A folhagem na casa abandonada e ao longe o ruído das crianças. Já não me ocupo com as cidades tristes da memória. Não houve. Eu sou a concha que recolhe esses ruídos. A vantagem de ter sido assassinado, a vantagem de ter ficado só, quando a voragem do sonho aos outros levou numa viagem, é a de que a vida, esse avesso, percorre meu interior sem nenhuma resistência. Eu estou examinando a poética da perplexidade. Não há impedimento, pois se algo fui, além do puro alheio que congreguei em distinções de fim e de início, então fui uma água escorrendo noutro tempo. Se você está oco e exposto e não matou ninguém, né, talvez surja uma palavra. Adentrar no mundo é ter preenchimento, é abandonar a zona oca para receber a companhia de hóspedes duradouros. Há preenchimento quando há identificação com o mundo, introjeção do mundo. Quando um bebê aporta neste mundo, ele se convence do conveniente de ter nascido, da vantagem de ter nascido, porque encontra hospitalidade. Leia-se, ele encontra mamilos felizes, espíritos caramelo benignos, ampolinhas conjuradas, fadas bebíveis, que velam discretamente no seu berço, né? Para irromper, de vez em quando, tranquilizadoramente no seu interior. Então, o homem é visitado por esses, visitantes aconchegantes que vão adentrando nele.
Isso é a hospitalidade. Não se escava no indivíduo por uma soma de invasões proveitosas, uma gruta de amor, na qual haverá um aposento comum para a vida toda, a vida inteira. Quando esses visitantes chegam aconchegadamente, acabamos nos fechando e nos envelopando com eles, numa festa um tanto egoísta aos olhos do poeta. Então, o poeta da perplexidade, e depois eu vou falar não hoje, mas só para vocês entenderem como é que esse poeta perplexo vê o ser humano normal, né? Quando esses visitantes chegam aconchegadamente, acabamos nos fechando, nos envelopando com eles numa festa um tanto egoísta, aos olhos do poeta. Ficar com os próprios objetos é atenuar, vamos dizer, despachar o susto, a perplexidade e a morte. E quem cuida do oco, quem ama o desaparecido? O homem preenchido e acompanhado é como um ovo com 2 furinhos nas laterais. Você pode pensar um ovo assim que tem 2 furinhos em cima, né? Esses 2 furinhos aqui garantem que ele possa chorar num filme, se apaixonar num cruzeiro, ou mesmo se comover com um mendigo que geme de frio. O homem da solidão no oco equivale a um ovo cortado ao meio. Seria um ovo cortado aqui pelo meio. Um ovo aberto pela metade. Esse ovo cortado é mais miserável que o mendigo, vive em estado de paixão permanente e não precisa ir ao cinema. O ovo cortado ao meio canta, porque vive na espera do acontecimento que não aconteceu. Aí tem, intercalando com: quando eu cheguei ao mundo, nada mais tinha o benefício da chegada. A rugosidade da vida tinha sido esticada até a extremidade, onde o jorro das horas dá lugar à eternidade da cena. Assim, ameaçado pela linha de um ocaso, busquei a literatura e debrucei-me nos diários. Neles eu escrevi a crina avermelhada do cavalo, o confuso espelho d'água na tormenta, a família curda fugindo na montanha, a calma no porto abandonado e o camelo devorado pela tribo. Um dia, ao pressentir a intensidade de um hino, eu disse também a pétala desgarrada, mas tudo que achei foi a ausência da flor. Cantar é uma forma de tocar, tocar para que a visita aconteça, tocar para perfurar novamente um umbigo esquecido. Se você está no meio de ovos com furinhos diminutos, ou com bandagem em cima desses furinhos, você canta e grita com mais intensidade. Você canta loucamente. Está entendendo? Mais ou menos. Comigo aconteceu isso, aconteceu algo muito estranho. Por alguma razão misteriosa, tornei-me tudo o que eles se esqueceram. Meu ovo ficou quase desaparecido. Ficou só com a bundinha de baixo. Né? Ficou só com aquela casquinha de baixo. Ficou sem barriga e sem casquinha de cima, né? E não encontrei grampo, nem clips, nem zíper, nem cola, e muito menos a parte faltante do ovo. Vou diminuindo para depois retomar, né? Mas eu estou explicitando o que é a pessoa perplexa, né? A pessoa do encantamento seria a poética que me visita hoje. Tornei-me, então, todo olhar de atenção. Escutava qualquer respiração e qualquer salivar, qualquer saliva da pessoa. Tornei-me um sismógrafo amoroso, um amistômetro. O amistômetro, o ledor de aberturas, eu estava então na antítese do ovo blindado. Éramos matéria e antimatéria. Minha paixão era então brincar de ser táxi pelas madrugadas, pegar as pessoas pelos pontos de ônibus e levá-las para casa, conduzi-las ao endereço próprio. Um homem sem endereço leva os outros ao destino. Que paixão imensa pelos desconhecidos que entravam. A minha palavra arrebatada surgia aí, nos discursos para convidar as pessoas a entrarem no táxi. Eu era um funcionário clandestino do governo Jânio Quadros, faz 26 anos que eu brincava de táxi. Enviado para a melhoria. Você foi realmente motorista de táxi? Eu fingia que meu carro era um táxi e saía à noite. Era muito. Levava para Cutia. Seus amigos? Não, pessoas. Você parava? Parava, fazia um discurso. Eu tinha essa palavra que eu falava.
Depois o Gugu Liberato pegou essa ideia, fez o táxi do amor. Né? Deu bem, né? Trabalhava numa zona de alegalidade. Essa questão do transporte gratuito, eu estava nessa questão. E com discussões... Um homem à frente do seu tempo, né? Estava adiante do... A palavra arrebatada, né? Seguia até o momento de deixar o passageiro em casa. Eu ia fazendo discurso sobre a melhoria da cidade e tal. O chofer dizia: eu, janela sem ninguém, ouso agora te narrar, porque estou morto e vazio e porque é belo que vi e pressenti. Mas essa palavra descosturada e desarticulada, para mim essa é a palavra da perplexidade, ela é desarticulada, descosturada. Essa palavra que torcia o pescoço das palavras, dita sempre no susto de um começo. Quem habita na perplexidade está sempre no susto de um começo. Não faz uma corda no mundo, né? Fica sempre nessa, como recém-chegado, né? Essa palavra que torcia o pescoço das palavras, dita sempre no susto de um começo e no rasgo da cratera, ela ia me afastando tanto do dizer dos colegas advogados, que eu estudava direito, quanto dos colegas filósofos. A minha palavra não ficava estranha. Em pouco tempo, sem nada concluir e sem conseguir me colocar no mundo, fui passando de caso psiquiátrico a caso policial. Fui tendo problemas aí. Mas aqui eu sigo, mas eu tenho medo também de atrapalhar, né? Mas aqui segue um pouco essa poética da perplexidade ainda, né? Para mim, a palavra como voo, que é a questão que o Rui colocou, vocês propuseram, né? Tinha a ver muito assim com essa intensidade, que era o desejo de tocar um outro que eu pensava morto. De algum modo era isso. Para mim, a palavra estava ligada ao desejo de perfurar o umbigo do outro para que ele acordasse. E é como se, então, em certo sentido, eu queria que acontecesse algo, né, que me tirasse dessa fronteira dos mundos aí, que você colocou. A fronteira, em termos literários, a minha posição é de fronteira também, em termos ontológicos. E por isso que te faz tão singular diante de uma cena literária em que essas características são buscadas como se fossem ingredientes de uma pizza, né? Que você pudesse compor um livro com este ou aquele elemento e tal, e forjar uma experiência. Porque eu acho que o mundo moderno, o mundo de hoje tem muito isso, né? As coisas se apresentam prontas, né? A coisa acho que é viva quando nasce, como neles, assim, quando é um primeiro dizer, né? Depois vem os que imitam, digamos, né? Mas em alguns momentos surge uma coisa é você habitar na experiência, a outra coisa é você, vamos dizer assim, se apropriar de fora, né, das experiências que já estão dadas, né? Mas eu acho que, como eles, o problema de você habitar a experiência é o sentimento da nulidade, né? O Tom Zé falou sempre, essa é uma espécie de ignorância de principiante, né? Que fica sempre... Defeitos de fabricação. Defeitos de fabricação? Que é o nome de um CD do Tom Zé, né? O Tom Zé está aqui entre nós. Eu fui preparar a apresentação sobre ele e eu fiquei impressionado em saber que ele nasceu em 1936, porque parece um menino aqui, né? E tá um jovenzinho de Irará. Né? E tá em pleno voo, né? Assim, não está assentado sobre a sua obra, apenas colhendo os louros e fazendo, enfim, pegando o que lhe é devido, né? Ele está explorando e reexplorando a sua própria obra, a música brasileira, e lançou em 2012 o disco Tropicália Lixo Lógico, né? Um disco que novamente se volta para reelaborar a experiência da Tropicália, da qual Tom Zé foi um dos protagonistas, né? Nós estamos agora em 2013, com 45 anos de gravação do disco Tropicália ou Panis et Circenses, no qual você faz uma participação
Você está na capa também, você tá uma mala. Segurando uma mala. Eu estava mal vestido. Deu uma ideia de que eu estava chegando naquela hora, que ele ainda ia cuidar de mim. Guilherme Araújo era o nosso empresário. Você não quer pegar o microfone? O Guilherme disse que eu estava mal vestido e me deu uma mala para eu figurar nessa foto. E disse que ele ainda ia cuidar de mim, que eu estava chegando. Estava mal vestido. Então, e tá aí o Tom Zé, desde daquele disco, compondo uma das obras mais importantes na nossa música, uma poética da palavra que é muito própria, né? E que gostaria que você nos contasse um pouco como foi essa experiência de gravar o disco Tropicália, como foi mesmo a sua participação concretamente ali, e como é que a sua poética, a sua palavra poética tem alçado o voo ao longo desse tempo, né? Você tem uma obra muito volumosa, você tem muitos discos, são 23 discos, 26? né? 26. Eu seria capaz de apostar que eram uns 20, né, meu? São 23 segundo a Wikipédia, né? Ah, então tá bom. De 20 para 23 não há. E eu queria saber se a sua poética se transformou nesse voo, se a palavra, se a sua convivência com a palavra, com a escrita, qual é esse trajeto que você fez? O Juliano fez agora uma descrição do trajeto dele, né, da perplexidade em direção ao encantamento, né? Ele enxerga um trajeto do voo da poética dele. Você enxerga um trajeto? Você consegue localizar essas? Não. Inclusive, no livro dele, eu lhe dei para assinar aquele, qual é aquele lá? Microfone. Quem verificar com o meu livro, achei espantoso. Pega o microfone. Achei um livro Certeza do Agora, ele pediu para eu assinar. Ele, logo no princípio do livro, ele, assim com uma exigência intensamente responsável, pergunta o que é que ele é nesse mundo. E a pista que ele vai ter para achar um caminho é o fato de que ele então vai tentar ver as primeiras coisas que ele fez antes da influência do mundo começar a fazer dele um escravo, quando ele ainda não podia ser aculturado. Ele bem jovem, as crianças primas dele, ele tentava abrir a boca das primas, quase lascava. As meninas deviam sofrer o diabo. E um tio dele que tinha bigode, ele puxava um lado do bigode para o lado, o outro, e o tio gritava profundamente. É engraçado que com essa coisa quase brincalhona, ele como que achou uma espécie de, tá bom, agora desculpa, agora eu não sei se eu me lembro exatamente sua conclusão, meu elemento é a palavra, o negócio que sai pela boca, é isso? Isso, de querer arrancar a palavra do ser humano e tal. Eu fiquei tão impressionado, eu digo, oh, meu Deus, parece que eu nunca olhei para mim mesmo, para me perguntar que diabo eu sou. Eu, por exemplo, só me lembro de uma coisa, a gente tenta se lembrar sempre do que parece nobre, né? A gente esquece as partes que a gente é ridículo ou... as ridículas eu ainda não me lembrei, mas eu lembrei, por exemplo, de que antes de eu ter 6 anos de idade, quando eu tinha uns 4, 5 anos, o muro da nossa casa, todas as casas eram geminadas, e o muro, quando caía um pedaço do muro, ou quando alguém furava um buraco, era um jeito das vizinhas conversarem. Nós tínhamos como vizinha, esqueço o nome dela, uma senhora que fazia parte de um caso fantástico em Irará, que era uma criatura que viveu maritalmente com 4 irmãs. Não era aqueles casos como o da Inglaterra agora, que a pessoa ficava presa dentro de casa. Não. Ele, seu Alfredo Franco, era chamado Aragão, assim pela jocosidade da cidade, né?
O Aragão, não sei se você sabe, é uma pessoa que é capaz de trabalhos sexuais fantásticos, como se fossem os 12 trabalhos do Hércules. E ele primeiro casou com uma moça dessa família, depois ficou amigado com a outra, que é o único nome que se pode dar, né? E aí ia na casa da outra e na sua própria casa. Depois pegou uma terceira, então ele tinha 3 casas e depois uma quarta. E a última mulher, a última irmã era a mulher do seu Albertino, um alfaiate de Irará. Então o povo de Irará brincava, dizia, a próxima é a sua. E Albertino, ele já era muito velho, ele ficava assombradíssimo com esse negócio, dessa fatalidade, a próxima a cair sobre ele. Então, por exemplo, uma dessas criaturas morava vizinha de casa, e na frente da casa a gente não conversava, mas pelo buraco do muro que caiu, o muro caiu um pedaço, minha mãe e ela ficavam falando mal. Eu não sei se minha mãe, eu não quero nem falar mal de minha mãe, né? Acho que ela que já tinha um jeito de viver que era para se falar do mal pela cidade toda, naturalmente gostava de procurar defeito na vida de todo mundo. Mas engraçado que eu era criança e eu não ficava satisfeito com aquela conversa. Eu ficava muito incomodado. Mas o que eu faço hoje em música, acho que não tem nada a ver com isso. Como é o caso dele. Mas, Zé, por exemplo, o Manuel Bandeira, tem um livro chamado Itinerário de Passárgada, que é uma autobiografia literária. Ele conta a infância dele, e ele conta o despertar para a poesia, quando era pequeno, vendo palavras na farmácia, se não me engano. Ele olhava lá, borato de não sei o que, de potássio. Ele achava bonito aquilo, azul de metileno, coisas que para ele eram centelhas de poesia que até hoje é o mesmo reconhecimento que, enfim, o homem feito tem quando ele se espanta, ou então, para usar uma palavra do Juliano, se encanta por uma palavra, por exemplo. Você tem essa memória de moleque virar poeta, escrever, pegar uma palavra, tirar do contexto? Essa memória... Mas eu vivi num ambiente onde a palavra... Rapaz, isso deve ser importante, eu acho que isso é valioso. Quer dizer, uma coisa que vocês não podem nem imaginar, porque é a Idade Média, né? Eu nasci em 36 em Irará, e além disso, em 1936, a cidade não tinha nenhum motor. Não sei se vocês podem pensar um mundo desse. O ruído, vamos dizer assim, era o ruído dos astros que naquele tempo ainda andavam nos eixos que Ptolomeu arranjou para eles. Não eram astros ainda copernianos. E Copérnico já pensava não a Terra como centro do universo, né, mas a Terra como uma vira-lata na Via Láctea. Estou apontando para ele que ele é que faz esse tipo de coisa. Não, mas essa do vira-lata aí eu vou guardar essa para usar. Sim, mas vejam, tudo que eu queria era ser gente, era ser aceito. Eu mesmo acho que botaram na minha cabeça, porque ninguém nasce com, sei lá. Eu não aceitava, eu não tinha qualificação. Música era... Tanto que as primeiras decepções que eu tive com música me fizeram não me afastar dela, porque era como se dissesse assim, que outra coisa tem tão popularmente, tão próxima, toca no rádio? Quer dizer, lá tinha três aparelhos de rádio em Irará. Um era lá em casa. E depois, eu me lembro quando eu tinha 12 anos, já tinha o serviço de alto-falantes, que então era a própria civilização tocando naquelas bocas e tal. E eu queria era ter uma afirmação, tanto que teve um caso que talvez ilustre melhor. Quando eu descobri que eu era incapaz de fazer música como o rádio fazia, como minha namorada pensava, uma vez uma namorada minha, em 1955, eu nasci em 76, eu tinha quantos? 19 anos. 19 anos, veja que época eu estava começando a compor. Comecei muito tarde.
Então ela disse, eu soube que você toca violão. Eu falei, pronto, agora estou famoso. Minha própria namorada descobriu que eu toco violão, então agora eu conquisto o coração da moça. Eu tinha uma opção de música que ela, naturalmente, era a inspiração. Né? É claro que era um pouco diferente daquela cor, porque, desculpe ficar em pé, eu sei que ninguém se importa com isso, mas eu acho que a pessoa aí não precisa ficar olhando assim, pela cabeça da outra. Você sabe, eu me lembro que, só para comentar sobre isso, uma das coisas que eu cuido na minha vida, uma coisa de inspiração da minha vida, um negócio chamado conforto. Eu soube que na escola de arquitetura e urbanismo tem uma cadeira chamada conforto. E eu, quando faço qualquer coisa para o público, eu tenho várias preocupações com o conforto da pessoa. A preocupação de ouvir, por isso que eu peço sempre um pouco mais de grave, porque eu não ouço os graves, então eu fico pensando que ninguém ouve. É claro que eu tiro por mim, todo mundo mede o mundo com o jeito que ele consegue se comunicar com o mundo. Mas espera aí. Então a namorada sentou e eu não consegui cantar uma música, uma tarde, quer dizer, um espaço de namoro durante a tarde, né? Namoro era encontrar com a namorada. Naquele tempo, várias coisas que você saber. Não se comia namorada. As namoradas eram virgens e as pessoas se casavam virgens. Quem não se casava levava a virgindade para São Pedro. Tanto que minhas irmãs tinham o maior medo disso, porque na minha família sempre ficavam, em cada geração, ficavam 2 para São Pedro. E como elas eram 2 na geração dela, elas já tinham o maior pavor disso. Bom, isso aí só de passagem. Aí minha namorada, eu não consegui cantar. Minha desqualificação interna era tal, muita gente dentro de minha casa, minhas tias, pessoas que gostavam de som, minha tia Julieta, que não era propriamente uma tia de casa, uma tia mais afastada, já me apoiavam, diziam que aquilo era bonito e eu não consegui cantar na vista da minha namorada, com ela aí sentada. E ela fez um negócio impressionante, ela não entrou de salvadora, ela ficou calada o tempo todo. Porque a pessoa, quando viu uma coisa, não. Ela ficou tão calada que eu ouvi ela dizer assim, quer dizer, eu inventava, botava o quadrinho nela, né? Eu ouvi ela dizer assim, pelo amor de Deus, para que eu fui chamar esse cara para cá? Olha o desespero que esse rapaz está. Olha a aflição que esse rapaz está. Fala-me, nossa Senhora. Nunca mais eu chamo ninguém na minha vida para me mostrar a música. Eu saí dali destruído. Agora veja, eu já falei que tudo que eu fiz na minha vida foi para me afirmar como gente. Isso é uma coisa que você não pode imaginar. Naquele tempo tinha um nome bem fácil, complexo de inferioridade. Pronto, já dizia tudo, não precisava ficar falando. Então, quando eu saí de junto da namorada, eu falei, não faço mais música em minha vida. E realmente, aquilo que chamava música, nunca mais eu fiz. Por exemplo, tempos depois, e entretanto eu não larguei o osso. Eu achava que aquele osso podia me salvar, não sei porquê. Tempos depois eu encontrei uma saída. A pessoa de Irará, porque Irará era o fim do mundo, né? Digamos, era a Idade Média. Lá, cada cidade do interior era uma solidão, uma separação. Não tinha nada de... O ônibus que ia para Salvador era Paris, né? O ônibus que ia para Salvador estava lá, uma pessoa ou outra ia a negócio e tal, mas a população, o grosso da população nunca foi em Salvador. Nascia e morria em Irará, quer dizer, na Idade Média, nos termos de tratamento. O mundo, Deus era o Deus da Idade Média, a mitologia era uma mitologia importante como a da Idade Média, as relações de trabalho eram como a Idade Média, as relações de família e trabalho eram como da Idade Média, as crianças eram criadas como na Idade Média, as crianças trabalhavam. Por exemplo, eu trabalhei minha infância toda. É claro que não é um trabalho que hoje crianças são obrigadas a fazer, como verdadeiros escravos e tal. Mas uma criança era um investimento da família. Ninguém tinha filho para tratar como um bibelô. Hoje é normal. Eu me lembro da primeira criança que eu vi criada como bibelô. Eu fiquei entusiasmado. Eu digo, oh, meu Deus, eu devia ter sido criada assim.
que maravilha, o mundo está à beira da salvação. E era justamente a filha da irmã dessa namorada minha. E essa namorada minha me trazia o retrato do primeira chupeta, o primeiro riso, quer dizer, a criança era um verdadeiro astro dentro de casa, né? Dentro da família. E a gente não. A gente, uma vez eu fui falar com minha mãe aniversário, ela disse, dá trabalho. Não venha falar nisso que dá trabalho. A gente varria chão, a gente ninava as irmãs mais novas até dormir na rede. A gente trabalhava o dia todo, é claro. Quando escapulia para a rua jogar bola, que era um encanto. E no meu tempo não tinha bola, porque no tempo da guerra não podia fazer nada com borracha. Borracha era só para levar para a guerra, para fazer arma. E então a gente jogava com bolas de pano, de meia, de qualquer coisa. Eu me lembro quando eu vi uma bola de borracha, em 1945 acabou a guerra. No fim do ano chegou uma bola de borracha em Ará, aquilo era inacreditável. Batia no chão e subia. Nossa Senhora, que maravilha! Então, eu comecei minha música, depois desse incidente com a namorada, passou a ser o seguinte, eu inventei um jeito. O povo de Irará só conhecia o mundo de Irará. Então eu pegava personagens da rua, botava na música e aí cantava na cara da pessoa, olhando para a pessoa, como quem diz assim, você não escapa de mim. O único propósito da estratégia musical era manter a pessoa atenta. Eu aí começava a cantar pessoas que eles conheciam. Tanto que isso era tão estranho que muitas vezes isso não é música. Quer dizer, uma coisa que fala de coisa que eu conheço não é música. Música é que fala de um passado, eternamente o passado, de um lugar distante e tal e tal. Então, um belo dia, me chamaram para cantar na televisão, meu primo, Roberto Santana, que é o pai de Lucas Santana, e que era um grande produtor na década de 70, mas em 50 ele já era ensaiador de malandragem. Ele me falou que eu ia cantar num programa de televisão, e o que o Roberto dizia, você podia acreditar, porque ia mesmo. E aí eu comecei a fazer a música. E eu tive a ideia, eu falei assim, em Salvador não vai funcionar os assuntos de Irará. Isso vai ser, quem sabe de Guilherme se requebra, Rufino, Botapó, Euclides morde o braço, das dores fala só. Isso em Irará era um estado de choque que eu fui ouvir. Mas em Salvador não é nada. Eu aí comprei, achei, saí atrás de jornal, não tinha banca de revista. Na casa de tio Aliso, pai de Roberto Santana, que ele era prefeito, tinha um jornal velho, uma semana, 2 semanas, tal. Eu aí peguei em casa, pregava o jornal e comecei a fazer uma música que eu nunca tinha tentado. Com as manchetes de jornal, eu fazia colagens. Primeiro um assunto que o público estava discutindo, que todo mundo estava a favor, o governo também, Depois outras manchetes ridicularizavam isso aí, confrontavam uma coisa com a outra. E aí ficava pensando, será que vão entender o que eu fiz? Não é? O mesmo, eu não quero me botar de grande, mas o mesmo caso de Griffith, o cara que quase inventou o cinema. Ele, numa quadrinho, ele botava um índio jogando uma flechada. No outro, botava um daqueles confederados, aqueles soldados lá, recebendo uma flechada. E ele não dormia pensando, será que vão entender que foi a flecha do índio que pegou no confederado? Hoje a gente morre de rir de um problema. E a mesma coisa tinha eu. Será que vão entender? Bom, depois de uma briga desgraçada na televisão com o produtor, o guitarrista, que geralmente os músicos não gostam de mim. Só os mais assim letrados. Mas lá foi ao contrário, nessa primeira experiência. O guitarrista do conjunto foi quem disse, esse menino é bom, essa ideia é boa. E o produtor do programa, que seria o intelectual, não estava me dando assim, estava em dúvida. Então, o fato é que, perto da hora do programa começar, ele me disse, você vai cantar. Eu aí fui para casa de táxi, eu nunca tinha tomado um táxi em minha vida, para pegar uma roupa, que a gente cantava de roupa e gravata, né? Ia para a televisão cantar em 1960. E aí, na hora que eu cantei, que na primeira gag dessas manchetes, o público riu, eu falei, deu tudo certo. Aí pronto, os 8 minutos de música, que não tinha refrão, não tinha nada, era só história, pá. Aí quando acabou o negócio, eu estava famoso, porque... E aí eu passei a ser músico, porque ninguém veio dizer, não é música. O que canta na televisão e funciona é música. E aí pronto, eu virei compositor. Isso foi em outubro de 1960. E sempre essa coisa. Eu me lembro que uma semana depois eu já estava voltando a meu pessimismo, meu medo. E naquele tempo eu descobri um psiquiatra na Bahia, porque não tinha psiquiatra.
Dr. Gessé Scioli veio a ser o fundador da psicanálise na Bahia. E um dia, o médico da garganta me mandou ir lá. Eu era cheio de doença, eu passei a infância doente. Me mandou eu ir lá. E ele começou a fazer uma opção de pergunta que eu pensava que era pergunta de analista. Eu já tinha lido muitos livros. Aí é outro problema da minha vida, o problema de ler livros. Porque eu entrei nesse barato, né? Então eu sabia que tinha uma ideia do que era um psicanalista. Eu falei, doutor, mas eu gostaria de consultar um psicanalista. O senhor me faz tanta pergunta que parece psicanalista. Ele aí falou, eu estou estudando isso, você quer me consultar bem? Então eu acho que eu fui o primeiro cliente do Dr. Gessé Scioli, que foi o fundador da psicanálise na Bahia. Aí ele me disse, fundador da psicanálise, então, né? Na Bahia, E eu também, né? É isso mesmo. Agora eu vou botar esse crédito. Você entrou com o seu inconsciente. Eu descobri que ele era psicanalista. Bom, então ele me dizia assim, mas Tom Zé, Antônio José, ninguém me chama Tom Zé, você não pode imaginar o alcance da sua vitória. Na Bahia tem 30 mil aparelhos de televisão. Só tinha aparelho de televisão naquele tempo a classe média. A televisão tinha sido fundada lá há pouco tempo. 30 mil pessoas assistem esse programa de domingo, que era o programa nobre, domingo, 8 horas da noite. As pessoas estão assombradas com o que você fez lá. Realmente. No outro dia, um cronista falando de alguém que tinha dito uma bobagem lá, só se for para incluir no que aquele rapaz da televisão disse, quer dizer, até aquele rapaz da televisão já se referia a mim, que as pessoas ainda não sabiam o meu nome. Então ele me dizia, você fez um negócio fantástico, você não pode imaginar a sua vitória e tal. Bom, enfim, até hoje eu estou com esse problema de afirmação. Ele, por exemplo, hoje ele chegou, me falou que eu era importante, mas melhor ainda, o Werneck me disse assim, eu fui olhar seu disco, Tropicália Lixo Lógico, que disco bom, que disco inteligente, que coisa respeitável. Eu falei, muito obrigado, porque desde que esse disco saiu, eu não ouço falar nisso. Ao contrário, esse disco me fechou várias portas. Mas por quê? Porque o disco, ninguém fala, ninguém ouve. Tá maravilhoso, e ele realmente, eu acompanho o Tom Zé e não sou nenhuma autoridade em música, sou um mero ouvinte. Mas eu achei espetacular mesmo. E é um disco que tem a participação do Emicida, né? Ele é são 5 participantes especiais, né? O Emicida é um deles, né? O Pélico, o Amarante, o Malu Magalhães e o Washington, que não é o culpado de Washington. Não. O Washington é culpado também, mas não é o mesmo. O Washington é um cantor de Pernambuco, uma pessoa que canta assim na rua, festival. Não, realmente é um disco, e ele tem o Tom Zé tem essa coisa na obra dele, a poética dele, tem algo de jornalista, né, de um noticioso. Não é à toa que essa história que ele contou agora recuperou manchetes, né, era uma letra composta a partir de manchetes, até hoje ele faz isso. Antes disso tinha feito a questão do Tribunal do Facebook, que é um pouco já uma atualização foi depois do disco. O tribunal vem depois do disco. Enfim, mas é uma questão. E agora, nesse disco, eu fiquei pensando, pô, o Tom Zé é quase um ombudsman da música brasileira, né? Ele está ali criticando, voltando, colocando em questão a bossa nova, o pagode, a Tropicália, né? Agora com essa Tropicália Lixo Lógico, que a Tropicália já era um assunto na obra dele, enfim, na obra inteira, mas alguns títulos de disco especificamente. O que eu achei curioso é que eu fui comprar o CD do Emicida para vir aqui, eu tinha ouvido esparsamente algumas músicas do disco novo, e fui numa grande livraria da Avenida Paulista, na parte onde eu fui comprar o CD do Tom Zé também. Aí o seu CD não está na mesma prateleira do Tom Zé, ele está lá do outro lado da loja. Você tem que atravessar, subir um andar e não sei o quê. Eu não consigo sair da periferia. Na parte do rap. Isso que eu ia te perguntar mesmo, porque você estando numa área do hip hop, e que está na periferia, enfim, a origem é essa, já não é mais o hip hop, está fazendo parte até do mainstream, de certa forma, na música brasileira, está consolidada.
Você que está no CD do Tom Zé, não é estranho você não estar do lado dele, quer dizer, isso mostra que uma loja de discos é uma coisa obsoleta, talvez. Hoje em dia não cabe mais a organização tradicional, as fronteiras estão rompidas. Eu vejo esse tipo de situação, a gente tem uma desconexão que é muito perigosa para a música, que é quando as pessoas desassociam os tempos e os gêneros quando as coisas se complementam. A obra do Tom Zé, o disco novo do Tom Zé, ou o meu disco, ou o disco do Racionais, ou a mixtape do Rashid, essas coisas são manifestações atuais da música brasileira. E elas precisam estar próximas para que as pessoas consigam entender que existe um raciocínio que costura todas as perspectivas, sabe? E uma situação como essa, acho que ela mostra o quão a indústria da música se desconecta da arte, às vezes, porque na cabeça das pessoas, o Tom Zé é um artista da Tropicália que precisa estar em determinado lugar e não tem uma conexão direta com o MC, daí às vezes as pessoas nem se ligaram que um influencia tanto a obra do outro de alguma maneira, sabe? E a minha luta realmente com essa bandeira, para que as pessoas consigam derrubar todas essas barreiras e entendam a música, principalmente a nossa música brasileira, como uma coisa só, sabe? Como um caminho de mão dupla, que acaba, o que me influencia o Tom Zé, pode resultar em um produto final diferente, mas é uma coisa que tem sim uma ligação e que a gente precisa fazer isso até para aprender a coexistir, sabe? É mais ou menos isso que eu penso sobre essa separação que é feita. No final das contas, tem um menino que tem um grupo de rap chamado Inquérito, ele tem uma frase muito boa, que é: no final das contas a gente é tudo concreto. O que a gente tem que definir é se a gente vai ser muro ou vai ser ponte, sabe? Isso eu acho muito foda. Então, acho que essa é a luta que a gente trava, tipo, o que você é nessa sua passagem pela Terra, se você vai impedir que as pessoas cheguem num determinado ponto, ou se você vai ajudar elas a chegarem até lá. E você, eu queria falar um pouco sobre a sua poética. O nosso assunto aqui é a poética como linguagem e pensamento sobre a palavra. Você começou como poeta, como criador, com a improvisação. São as batalhas de improvisação, né? Que, para quem não conhece, talvez seja o caso de a gente contar como funciona. Eu queria te perguntar sobre o que é isso, como é a palavra que está em pleno ar, justamente. Quando você está improvisando, você está falando, aquilo está em pleno... Você tem que segurar o voo ali. A batalha de MC, ela é um duelo, como dois repentistas, como os jazzistas também fazem com seus instrumentos, que é onde... Só que o material usado é a palavra. Eu pegando um grupo de palavras aqui, algumas frases, e trabalhando com o inconsciente coletivo. E a grande intenção naquele momento é mostrar porque eu ou a minha rima é superior ao meu adversário ou a rima dele, sabe? Eu participei desse contexto, mas eu vim de antes. Na verdade, esse negócio do improviso, ele vem na minha vida desde da minha primeira infância, assim, porque o meu pai, ele era DJ de baile. Então, e tinha um negócio muito louco, assim, eu acho que eu peguei a rebarba desse negócio que a criança era para ser usada também. Que eu também não podia aproveitar o baile que meu pai tocava, porque era um bagulho que moleque não tem que ir pra festa. Então eu saía para espiar, eu tomava minha bordoada ali e voltava para dentro de casa. Então, e tem esse bagulho também, eu vou perdendo a linha de raciocínio, eu vou até explicando para vocês. Quando rolou esse lance dos bailes, eu vindo desse... Qual que a gente estava falando mesmo? Do improviso, da palavra, a sua poética, a poética do improviso, por exemplo. Né? Eu nunca mandei no rádio na minha casa. Essa que é a verdade. Quem mandava no rádio, meu pai faleceu quando eu tinha 6 anos. Quem mandava no rádio, primeiro era meu pai e minha mãe se separaram, depois meu pai faleceu. Quem mandava no rádio era minha mãe, quando minha mãe não estava em casa era minha irmã mais velha. Quando minha irmã mais velha não estava em casa ou não estava ouvindo rádio, era minha outra irmã, que também é mais velha, que mandava no rádio. Então tinha uma hierarquia de 3 pessoas até que eu pudesse escolher o que eu queria ouvir, tá ligado?
E agora você tem uma filha de 3 anos que deve Que mandar. também manda no rádio também. Voltei de novo pro lugar que eu ocupava, na cadeia alimentar. Mas o curioso disso aí é que, pô, eu briguei demais com a minha irmã. Eu briguei demais com a minha irmã porque eu não queria escutar El Chan, sabe? Tipo, e escutei, e no final das contas até foi bom. Escutei e, tipo, aprendi muita coisa ali porque eu tive que escutar, sabe? Eu tive que parar e ficar aqui, tipo, é o seguro Chan, tá ligado? Fiquei estudando aquilo ali, porque era o que eu tinha. Mas o mais legal que isso trouxe pra mim foi que eu ficava tão bravo que eu não conseguia mandar no rádio que eu comecei a fazer minha música. Entendeu? Aí eu comecei a falar, mano, quer saber? Que se foda tudo essa porra. Eu sentava de canto e começava a fazer minhas músicas. Só que na minha cabeça, por exemplo, um cara cantava uma música de uma maneira mágica, assim, que eu não sei explicar, aparecia um CD, um disco, plim, sabe? Tipo, ele fez uma música boa, nascia um disco. Eu não sabia que um cara compunha uma música, ia no estúdio, gravava aquela composição, aí alguém lançava aquele disco, tudo isso não tinha ligação nenhuma na minha cabeça. A música era um negócio mágico. Então eu sentava, ficava compondo minhas músicas, ouvia alguma coisa no rádio, pegava aquela melodia e ficava inventando a minha maneira. Eu trocava as palavras ali, falava um monte de putaria também na música, um monte de sacanagem que, porra, mano, de quebrada é foda, né? Adoro falar sacanagem, mano. Então, você pegava uma música pra zoar alguém da rua, sabe? O baixinho, o gordinho. O Elton Zé fazia, também. De certa maneira, sim. Mas eu não tinha coragem de mostrar direto pra pessoa. Porque eu sempre fui mais magrinho. Pra resolver ia ser problema. Então... E você tinha esse fascínio do poeta diante da palavra, por exemplo, você, moleque, você teve alguma palavra que algum dia você falou, isso é isso tem uma força própria, tem uma... Tinha, mas olha que negócio louco, a palavra poeta e a palavra poesia para mim eram uns termos elitizados, sabe? Eu demorei muito, isso foi depois de grande eu fui entender que o que eu fazia estava próximo da poesia desse jeito. O Sérgio Vaz é um poeta lá da Zona Sul de São Paulo. Da Cooperifa, né? Da Cooperifa. E ele fala um negócio muito louco que aconteceu comigo também. Ele falou que um dia ele foi dar uma oficina na FEBEM, e ele chegou lá e falou pra molecada, aí, rapaziada, vamos falar de poesia, pai. Todo mundo olhou feio para ele e falou, poesia? Aí ele falou, poesia e tal. E a rapaziada olhou feio para ele e falou, ninguém aqui gosta de poesia, não. Aí ele falou, porra, vocês gostam de... Aí ele foi e cantou um verso do Racionais. E aí os moleques cantou junto. Aí ele falou, e aí, tá vendo? Vocês estão falando que não gostam de poesia? Aí um moleque chegou para ele e falou, aí, professor, Racionais é poesia? Aí ele disse, então nós gostamos. E comigo aconteceu a mesma coisa. Porque todos os autores da literatura brasileira que eu fui conhecer depois, tipo Castro Alves, Machado de Assis, Fernando Pessoa, Mário Quintana, eu abominei esses caras na época da escola, porque era chato o jeito que a professora explicava. Ela colocava o Machado de Assis no jeito que, você tem que ler Machado de Assis, e eu ficava, nem me conhece, está querendo falar o que eu tenho que ler, o que eu não tenho que ler. Então eu fugi muito desse tema, até que depois eu fui entender que o que eu fazia em casa, o que eu escrevia, porque eu fazia história em quadrinhos. E eu queria, porque eu tinha esse fascínio, eu vi muita televisão, sabe? Eu era viciado em televisão, minha mãe saía para trabalhar, deixava nós vendo televisão, e eu aprendi a desenhar porque eu via muito desenho animado, então eu comecei a fazer história em quadrinhos. Das histórias em quadrinhos, na mesma época eu conheci o Racionais. E a música do Racionais MC foi a primeira coisa na minha vida que me colocou a refletir sobre a realidade que eu vivia. Porque aí eu entendi que a pobreza não era um negócio que tinha só no meu bairro. E a gente não saía do bairro também. Tinha um negócio muito louco. Há 20 anos atrás, eu fui sair do meu bairro a primeira vez, eu tinha 15 anos. Zona Norte de São Paulo. Zona Norte de São Paulo. E tem uma expressão que se usa até hoje lá, que, por exemplo, você vai para Santana, é um lugar que Santana na Zona Norte também, é um lugar que é meia hora de lá. Mas quando você vai para Santana, as pessoas da Vila Zilda falam assim, você vai lá para a cidade? Porque na cabeça deles, o nosso bairro é fora da cidade, a gente está em outra cidade ou uma outra região. Então, eu demorei muito para entender que eu fazia parte do todo ali. E voltando no Racionais,
O Racionais foi a primeira coisa que me fez pensar mesmo, entender que a gente estava num contexto muito maior, assim, que tinha vários lugares que tinham situações de pobreza, de racismo, semelhantes às que a gente vivia. E aí eu quis migrar da poesia para o poema, do quadrinho para o poema. E fazendo mais ou menos uma transição, queria que meus quadrinhos eles falassem de questões sociais, assim, mas ele era muito influenciado pelas coisas que chegavam dos Estados Unidos, pelas coisas que passavam na televisão. Então eu queria meio que um super-herói, mas queria criar um super-herói que fosse favelado também, sabe? Não conseguia chegar. Então eu acabei migrando para o poema, no meio disso tudo, por causa dos amigos que eu tinha. Todo mundo era fã de hip hop. Eu comecei a fazer um grafite, eu desenhava, a gente dançava um break, e eu cheguei no rap. E eu ainda tinha essa facilidade de fazer a rima de improviso por causa da maneira que eu ficava brincando antes, na época do rádio. Só que aí, na minha adolescência, aconteceu uma coisa muito maluca. Eu conheci o rap do Brasil antes do rap americano. Eu não sabia que tinha o rap dos Estados Unidos. Para mim, o rap era uma coisa que tinha sido inventada aqui no Brasil. Então, eu escutei o Racionais, e quando eu escutei Public Enemy, que é um grupo que influenciou o Racionais, eu escutei o Public Enemy e fiquei bravo. Porque eu falei, esses gringos, filha da puta, tá roubando a música do Brasil. Eu fiquei injuriado e fiquei tipo, a gente precisa fazer alguma coisa. Depois eu fui entender que o Racionais tinha se influenciado no Public Enemy e não o contrário. Mas, na minha adolescência, as pessoas estavam escutando muito mais rap americano. E aí a gente começou a fazer rima em inglês. Só que nenhum de nós falava inglês. Então a gente passava tipo 4, 5 horas sentado numa calçada fazendo what your favorite, sacou? E eu comecei a colocar umas palavras em português ali no meio e funcionou aí, e fechava as rimas. Então foi ali que eu entendi que eu podia fazer a rima de improviso mesmo, comecei a zoar os caras na rua e daí aí a gente fez na festa, numa escola, num evento de hip hop. Em qualquer lugar que a gente estava, a gente usava isso aí. Tinha uma brincadeira que era um refrão também, que não tem mais com essa frequência, que é um negócio que era assim. Era o gererê, o LSD, e você ia fazer uma rima depois desse negócio, e a rima sempre era putaria. Tá ligado? Sempre era um bagulho baixo, era um imundice só. Né? Só que me ensinou também a responder rápido, e a gente fazia isso muito até que eu fui para as batalhas. Fui para a Galeria Olido, em 2003, que era um lugar onde tinha rima de improviso. Tem um negócio muito louco, assim, porque as pessoas não costumam conseguir sacar as diferenças do hip hop de lugar para lugar. Mas tem duas principais, assim, que merecem um estudo, assim. O hip hop de São Paulo e o hip hop do Rio de Janeiro é muito diferente, porque em São Paulo, a cultura da rima de improviso não era a cultura da batalha. Acho que porque a gente tinha o lance do Racionais, ser o maior grupo de rap de São Paulo e do Brasil, então a gente sempre teve esse negócio mais sisudo mesmo, de tipo, do respeito, da consciência. Então a rima de improviso em São Paulo, ela, na grande maioria das sessões, não era uma batalha, ela era eu rimando junto com você e a gente falava de alguma coisa, falava desse momento, discorria sobre um tema em comum, onde a gente era parceiro. No Rio de Janeiro, a coisa já se desenvolveu de outro jeito, e lá a batalha de MC era o principal. Era tipo, eu contra você mesmo. E eu sempre admirei essa parada porque eu achava foda, todo mundo... Desculpe, Meme. A batalha era o quê? Era um contra o outro. Ah, legal. Vocês podiam fazer uma batalha entre vocês dois aí. Vai. Vocês não querem? Vamos lá. Ele gosta. Eu quero fazer uma batalha. Eu quero fazer uma batalha com o que está acontecendo. Pode tirar o microfone da boca. Olha, o que acontece com o Emicida, eu não sei. Porque eu fui testemunha de uma coisa que talvez nem vocês foram. Eu vim ao show do Emicida no Sesc. Que teatro foi, querido? Foi aqui, não. Nesse mesmo palco. Quantos lugares tem lá? 1.100, acho que. 1.000 e tantos lugares. E estava a turma dele lá, quer dizer, a periferia lá. E era um sentimento, já na agitação, passar. Por exemplo, na hora que nós entramos aqui, vocês emitem uma espécie de palavra. O público todo tem isso, a gente olha e ouve uma palavra de vocês. Lá era uma palavra de excitação, no sentido de dizer assim, olha onde nós estamos, olha o que nós conseguimos. E aí, na hora que ele entrou no palco, um palco bem montado, como é que chama?
você falou, o Rui falou hoje, um cenário bonito, uma coisa. Eu me lembro que eu estava comentando isso, a Tânia, que trabalha lá em casa, que estava sentada em outro lugar, ela disse, é mesmo, Tom Zé, um menino que estava junto de mim, atrás de mim, disse assim, veja fulano, olha o luxo que nós estamos. Quer dizer, quando o Emicida canta, ele é a voz de um país inteiro, de todas essas pessoas que foram educadas nessas condições, que aprenderam nessas condições, essa capacidade que alguma parte da... É por isso que não adianta, teoria eu não sei fazer. Então, deixa eu falar na miséria mesmo. Na minha miséria, é isso que eu estou falando. As pessoas estavam numa felicidade. Quando Emicida entrou, Emicida veste uma roupa legal, bonita, como ele está nesse retrato aí. Uma roupa. Aí ninguém se sentia que ele estava diferente. Olha como eu estou ali, olha com que roupa eu estou, olha o que eu sou capaz, olha o que eu falo. Tudo que Emicida fala é a voz daquela, como é que chama? Congregação de pessoas. É um negócio foi uma das coisas mais lindas que eu vi na minha vida. E olha que eu vivi com dois gênios, que são Gil e Caetano, eu vi eles virarem o mundo de cabeça para baixo, porque antes deles a música era de um jeito, depois dele passou a ser de outro. Mas aquela noite que eu vi você, Emicida, uma coisa inacreditável, a felicidade das pessoas. Eu nunca vi um espetáculo daquele, porque, por exemplo, a gente fazia o Tropicalismo para estudantes universitários, que eram quem ia aos festivais. E, no princípio, eles estavam completamente contra, outra coisa que ninguém se lembra mais. A universidade era contra o Tropicalismo no começo. Tem um disco até que foi gravado, chama-se não sei o que de festival, Caetano brigando com a plateia da PUC. Clima de festival. Proibir, o famoso. Sim, mas é ambiente de festival. O disco que ele está tentando cantar é Proibir, e que virou um discurso. Vocês podem ter essa juventude que quer tomar o poder, é o famoso discurso do Caetano. Essa testemunha. Então a gente não era, quer dizer, a gente representava uma espécie de futuro do Brasil. Eu lá no disco da Tropical, eu disse que Caetano e Gil levaram o Brasil da Idade Média, que ainda vivia em 1960, para a segunda Revolução Industrial, que é a linguagem do cartaz, todas essas coisas que vocês vivem hoje, a internet, tudo mais, é a segunda Revolução Industrial. Mas isso o Emicida é diferente. As pessoas estavam com uma alegria, como se Papai Noel existe. Hoje é um dia que nunca mais eu vou deixar de ser o que eu vi aqui hoje. Nossa Senhora, isso não tem felicidade, não tem... Isso é um espetáculo fantástico, né? É uma chegada da certas revoluções, as navegações, a ida do homem à lua. É claro, eu sou exagerado na comparação. Pipoca de micro-ondas. Hein? Pipoca de micro-ondas. A pipoca de micro-ondas. Pipoca do micro-ondas, é mesmo. Isso mesmo, pipoca do micro-ondas. Mas tinha uma última coisa que eu queria dizer, esqueci. Enfim, quando ele está falando para mim, ele está falando como a pessoa que foi responsável por esse espetáculo incrível que eu vi na minha vida. Para mim, Emicida é um puta cara. É claro que eu também vi. Desculpe, querido, estar fazendo dessa louvação. Mas é que eu sempre sou um pouco, como é que diz? Como se as pessoas todas talvez não soubessem isso. Mas isso é uma coisa legal, Tom Zé, porque eu acho que o seu percurso, esse que você nos contou, de Irará para Salvador e para televisão, etc. Esse percurso do Emicida que ele também nos contou agora, e que você deu esse lado aí da plateia assistindo ele no palco, quer dizer, a palavra foi quem transportou vocês para mundos novos, né? Então, havia uma situação de marginalidade geográfica, cultural, social, racial, né? Cada um na sua situação, mas tinha esse contexto. Eu queria voltar ao Juliano, porque me parece que também há algo de margem na identidade dele, ou na busca de identidade. Você falou aí no começo quando você era um caso, não lembro a expressão, um caso psiquiátrico, foi isso que você falou? Quer dizer,
entre as diversas periferias do nosso mundo de hoje, existe essa periferia dos males psiquiátricos, né? E depois você agora, eu queria que você continuasse a leitura que você estava fazendo, falando como é que você se transformou, como é que era a segunda parte, num caso policial, era isso? Essa questão que também acho que estava tentando encontrar uma voz, né? Não tinha uma voz, eu sentia que quando eu falava, era tudo como se fosse mimético, né? Eu imitava as vozes dos outros, assim. Então toda a minha questão era também encontrar uma palavra, né? A palavra parecia, ao falar, me sentia sempre morto, roubado, né? Essa questão também de encontrar uma palavra onde eu pudesse nascer, né? Na verdade, você perguntou se essa trilogia teria um subnome, né? Eles têm talvez esse relato de uma vinda, né? É alguém que está tentando nascer, chegar ao mundo, né? Sair desse limbo, né? E acho que a palavra era a tentativa de dizer uma palavra nascente também para poder chegar, né? Eu também, de algum modo, estava numa zona de exclusão, né? Só para concluir isso aqui, eu tinha trazido algumas coisas que mostrariam como eu vejo a questão do poema, né? Legal, por favor, apresente. Eu posso só concluir isso aqui, fica menos... Daqui a pouco nós vamos abrir para perguntas, se tiver perguntas do público, mas eu gostaria que... Era essa questão, parecido com a do Tom Zé, não tinha nenhuma competência mundana, né? Estava tentando me produzir a cada instante para poder existir, né? Ainda sou assim, na verdade. Eu queria saber qual era o bilhete de entrada, né? Essa era a questão filosófica, qual era a senha para abrir a porta do mundo. Eu não sabia que o mundo é um presente da hospitalidade. Quando um ser humano aporta nesse mundo e encontra hospitalidade, aquilo que eu tinha, os tais mamilos felizes e as fadas tomáveis, né? Toma o leite e se deixa tomar por ele, toma e é tomado. Aí a pessoa, quer dizer, se faz doente, identifica-se com aquela coisa aconchegante e mergulha para dentro. Quando há sossego e aconchego, a gente mergulha. Nesse adentramento, vai-se progressivamente apagando o oco e tomando o rosto e a palavra do mundo. Ser capaz de uma palavra do mundo, de uma palavra mundiforme, esse era o meu sonho. Eu tentava imitar e simular a língua mundiforme e a palavra normalizada, mas a cratera logo aparecia e eu era desmentido. Logo, durante muito tempo, vivi suspenso na perplexidade. Minha boca ficou muda e as palavras desabaram. Para falar qualquer coisa, eu fazia ginásticas incríveis e imitava e roubava os relatos alheios. Então, eu decorava muitas vezes as falas dos outros, né? Literalmente? Primeira vez que eu fiz análise também, eu decorava o Allan Poe, Guimarães, eu falava tudo literariamente. E na faculdade de filosofia, às vezes eu decorava os comentadores dos textos. Sua sessão era já pré-decorada? Eu não entendia nada do que ele falava comigo, mas eu só roubava relatos, né? Então eu tinha uma memória boa, tudo para fingir que eu estava no mundo normalmente. Estava numa zona de exclusão também, né? Existe uma exclusão, assim, além da social, né? Nesse sentido que eu era um menino que estava aqui nos bairros não periféricos, mas na verdade eu também não era, quer dizer, eu não estava no mundo dessas pessoas, né? É estranho isso, pensar sobre isso. Não sei como... Você não se sentia pertencendo a esse mundo social? Não. Para mim era assim como tivesse Júpiter, né? Mas era uma negação econômica, material, ideológica, ou era uma existencial mesmo? Mas assim, uma ferida no ser mesmo, né? Não era assim... Era uma rejeição de classe? Não. E nem tinha essa noção ainda, né? Não tinha essa... Então eu ficava tentando imitar o comportamento das pessoas, né?
essa questão de fazer ginástica, né, e roubar os relatos, e ao mesmo tempo eu ficava acompanhando, né, e assistindo tudo isso. Então eu assistia cada produção linguística, uma angústia assim de me saber fraudulento. Eu assistia as palavras assim, né? Eu via as pessoas falantes normais e os invejava. Mas no fundo eu sabia que eles estavam enganados, viviam no grande engano da aderência. Aí eu falo, a linguagem só acontece quando estamos fora dela, suspenso no susto de haver mundo. Você está fora da linguagem, de algum modo, você se assusta com alguma coisa e diz, né? Mas para mim também fiquei sempre excluído, assim, né? A palavra, então nesse caso a palavra é a continuação do arrepio, né? Nesse hóspede ligeiro, assim, que somos. É a continuação de um canto de assombro e de agradecimento. Então, esse para mim, na perplexidade, digamos, a palavra funciona assim, né? Com espanto filosófico que toma sem aquela... Você tem assim, quando você chega ao mundo, assim, como eles também escreveram, né, em certo sentido, e você não tem essa chegada da hospitalidade que dá um encantamento. O encantamento acontece quando você encontra alguma coisa e tem um pedacinho seu lá e você pensa que aquilo é seu. Quando você fica nessa zona de exclusão, tudo fica grande, estranho, assim, né? E aí as coisas chegam meio como itens, assim, que vão assustando, né? Então, o encantamento acontece mais quando você encontra algo, né? E parece que tem o seu jeito, sei lá, daí ele escuta uma música onde ele se reconhece, então aquela música encorpa ele, dá passagem a ele, né? Mas você não tentava, porque o Tom Zé falou desse encantamento, já falou aquelas célebres histórias com as torneiras de Irará, né? Que era quase, eu lembrei dos mamilos alegres, era quase os, né? O Tom Zé vendo as torneiras eram os mamilos alegres do mundo recebendo ele, né? O Emicida fala de um mundo de conflito também, em que também nasce a palavra, o conflito, seja social, seja... Para mim, quando ele falou, me veio muito assim, que ele estava ouvindo as canções, a música, né, no rádio, então ali era convidativo, né? Ele se encorpava ali, digamos. Aquilo ali era onde no mundo havia uma cintilação para ele ir. Mas as irmãs, a irmã não deixava, né? Mas tinha umas que mandavam no rádio, que não deixavam isso acontecer, né? Mas vê que até que eu não gostava, ela estabeleceu algum tipo de comunicação ali e fazia buscar aquilo e estar perto. Tem uma coisa que você acabou de ler, na primeira leitura, que eu fiquei pensando aqui, que é uma coisa muito foda, assim, do menininho que não entrou no parque e pode ter voltado mais feliz do que os que entraram, porque ele foi o único que não criou, a felicidade dele não foi limitada, porque quem entrou no parque viu tudo que o parque pode ser. E quem não entrou no parque saiu sonhando com tudo que o parque podia oferecer e ele não sabe realmente o que tem ali dentro. Não tem uma música dos Racionais que é isso, um fim de semana no parque, né? Que é um cara que está do lado de fora vendo, não é? Sim, não é isso? O fim de semana no parque, ela fala disso também, de vislumbrar ali, tipo, é um menino olhando para dentro de um clube, onde as famílias que têm dinheiro podem usufruir de tudo aquilo e ele está olhando. E a situação, eu vivi numa situação muito parecida com essa, porque eu morava atrás do Clube do Banco do Brasil, então todo final de semana, vários carros, várias famílias iam para lá e estavam se divertindo, e a gente ficava espiando pelas frestas do muro, então do lugar mais alto do bairro, e vendo aquelas pessoas se divertindo e fazendo essa mesma reflexão, tipo, o dia que eu entrar ali também vai ser foda, tipo, nadar naquela piscina ali, pelo amor de Deus. E você nunca entrou? Entrei uma quarta-feira, um dia que tava frio pra caralho. Até hoje eu não entrei no Clube do Banco do Brasil. Eu também nem abri uma conta lá, não dá nem pra brigar. Mas você tá aqui no palco do Sesc. Mas o que eu tava falando é esse negócio do sonhar, assim. Acho que uma coisa que costurou a minha realidade assim, com outras, e porque para mim é muito natural fazer essa transição, é que minha mãe ela era empregada doméstica, então desde pequenininho eu vejo dois mundos, assim, eu saio da favela para ir para as mansões,
E eu chegava nas mansões e tinha vezes que eu encontrava os patrões da minha mãe, tinha uns que era cuzão e tinha uns que era legal pra caralho. Eu lembro que tinha um cara que ele era arquiteto e ele se ligou que eu desenhava e ele me deu uma folha pra desenhar e um monte de lápis. Eu nunca tinha visto tipo, um monte de lápis, né? Aí eu comecei a desenhar naquelas folhas, aí eu vi onde ele guardava as folhas. Aí eu fui lá, entrei no quarto dele lá e comecei a riscar folha por folha. Imagina o cara, várias plantas de prédio, vários bagulho e eu lá. Quando aquele maluco chegou, ele olhou aquele monte de folha espalhada assim com aquelas artes, e ele só olhou para minha mãe e falou: foi ele que fez, né? Você via na voz dele desespero, querendo matar eu. Mas então por isso esse tipo de coisa, esse tipo de relação, mas não foi uma coisa que ele me repreendeu, não. Só que você viu o ódio no olho dele. Mas isso aí me mostrou que pessoas são pessoas, sabe? Independente do lugar onde elas vivem. Então, eu passei por uma fase mais radical na minha adolescência, mas graças a Deus eu consegui me comunicar, me conectar de novo com a necessidade de estabelecer algum tipo de comunicação com as pessoas, sabe? E a palavra foi isso, porque foi através da palavra... A palavra foi ponte aí, né? No caso que você falou. A palavra, eu queria usar esse negócio de ser ponte de uma maneira intensa, porque quando eu escutava os caras rimando, eles falavam uma coisa que era a vida deles, mas também era minha. De alguma maneira, parecia que os caras estavam vivendo o que eu tinha acabado de viver, eu tinha vivido em outro momento. E eu comecei a ver que em outras músicas também, eu odiava a música sertaneja, moda de viola. E meu padrasto, ele amava porque ele era um cara do interior, então ele tinha ali aquele negócio de contar as histórias do campo. E eu tinha uma versão, aquilo miserável. Então, quando eu catei uma época, eu catei os vídeos dele, que eu também não tinha dinheiro para comprar disco, então eu peguei os discos dele para escutar, e comecei a escutar os discos dele. E aí teve um momento que eu me peguei emocionado, porque eu estava escutando eles contando as histórias da vida deles, simples, de trabalhador, e eu achei que aquilo era igualzinho o rap. Aí eu achei que a poesia, o contar a história, era a mesma coisa que a gente fazia, só que numa batida diferente, numa cadência diferente. Aí eu volto naquele negócio da poesia, de como a poesia não chega pra gente como uma coisa que é de todos. Chega o poeta, é o cara, né, do fraque, é o cara que fica com o violão embaixo do braço, vai na janela da amada dele, sacou? E vai recitar um poema ali. Pra gente a poesia não tinha conexão com a realidade. A poesia não pode falar de pobreza, não podia. A poesia não podia falar da nossa realidade. Assim, tinha esse negócio aí do ser só é arte mesmo, só é música quando foi pra televisão, sabe? Foi uma coisa que eu passei por uma situação semelhante. Assim, eu cheguei em casa, eu lembro que a primeira vez que eu consegui gravar a música, eu cheguei em casa, fui colocar, aumentei o volume no talo assim, falei, mano, agora minha família vai ouvir meu rap. Quando eu dei play no barato, minha mãe falou assim: abaixa essa porcaria aí que nós estamos comendo, hein? Então, eu fiquei num ódio daquilo, falei, o mundo não entende a minha arte. Fiquei radical, mas você vê que tem... Aí depois que passa no jornal, todo mundo acha legal, todo mundo acha, pô, o moleque é bom, hein, meu? A gente sempre incentivou. Mas teve esse negócio, essas primeiras barreiras, que também, porra, acho que até foi importante, porque se eu não quisesse isso, eu tinha desistido nessa época. Sabe? Então, eu costumo brincar com a minha mãe hoje, eu agradeço todas essas coisas que ela fez, que eu falo, porra, foi uma ótima faculdade pra mim, viu? Pra ver que era o que eu queria mesmo. Então, você vê, esse negócio da poesia ser distante foi uma coisa que a música trouxe de volta pra mim, e a música me levou pra literatura, porque a cultura hip-hop, ela tem 4 elementos. É o DJ, o b-boy, o DJ é o cara dos toca-disco, o b-boy é o cara que dança, o grafiteiro é o que pinta o muro, e o MC, ele é o rimador. Ele é o cara que estabelece uma comunicação com o público, com o lugar que ele está, através das palavras. E eu queria, na verdade, ser DJ. Porque eu tinha os vinil em casa, meu pai, ele tinha sido DJ. Eu queria ser DJ, mas era muito caro comprar um toca-disco. Era muito mais barato comprar uma caneta e um papel. E aí eu arrumei uma caneta e um papel e comecei a escrever umas rimas ali. No começo não era nem rima, eu comecei a escrever umas batidas, sabe? Como eu não tinha um equipamento para fazer música, então eu escrevia tipo bumbo, 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 caixa, caixa,
timbal, percussão. Eu ia escrevendo a música para o dia que eu tivesse um instrumento, eu ia colocar aquele negócio ali na linguagem musical de verdade. Daí eu migrei para poesia mesmo, quis falar, quis fazer, e o negócio do improviso já estava de brincadeira ali. Quando eu vi, eu estava dentro do negócio da batalha. As pessoas até acham que, às vezes, quando perguntam como foi o começo, como foi, quando eu me dei conta de que eu virei um artista mesmo, e na minha cabeça, é uma busca eterna esse negócio de música, da palavra mesmo, de como eu vou estabelecer essa comunicação, porque é uma sensação maravilhosa quando você realmente percebe que aquilo te ligou a um outro ponto. Sabe? Quando você vê que existe uma satisfação imensa naquilo. Então, cada vez que eu termino uma rima, eu penso muito em qual vai ser o próximo passo, e eu vejo que esse é o grande lance da música. Esse é o grande lance da palavra. Estabelecer essa comunicação e manter, que é uma coisa que os índios, eles fazem isso de uma maneira natural, porque é tribal dos caras, eles tocam o tambor deles nos momentos de alegria, nos momentos de guerra, e aquilo estabelece uma comunicação com a tribo inteira. Eu tento fazer música com esse mesmo sentimento, sabe? Só que eu não sou percussionista, não sou um violonista, não toco nenhum instrumento. O meu instrumento é a palavra. E o meu questionamento, desde o começo, passei por um momento em que sim, que não, e hoje ele está mais intenso do que nunca, é que, mesmo o hip hop sendo uma música que a música e a política são intrínsecas, eu ainda acredito que a gente não pode ser refém da necessidade de falar de um único tema. Que a minha música, ela pode sim e deve falar da realidade na qual eu estou inserido, acho que ela tem a liberdade para ser isso, e que se isso acontecer, que seja espontâneo, mas eu tenho que ter a liberdade para contar na minha música como de repente, um dia com a minha filha brincando, sabe? Eu tenho que ter a liberdade para que a minha música não tenha que, a cada passo que eu dou na minha vida, ela tenha que dizer como é o manual para se salvar o mundo, sabe? Isso é uma coisa que demorou muito para que eu pudesse declarar com naturalidade, porque eu também via isso como uma ruptura do que é a essência do hip hop. Mas se você busca na essência do hip hop, o hip hop é vida, é felicidade, é você compartilhar as coisas de melhor que você tem, sabe? Se você for dedo na ferida 24 horas por dia, você centrar sua poesia num único tema, acho que a sua palavra perde impacto, sabe? E uma coisa, quando você fala de um assunto relevante, o que nunca pode acontecer é a sua palavra perder o impacto. Daqui a 20 anos, eu preciso estar conectado com a realidade do mundo que vai existir daqui a 20 anos, para poder me conectar com as pessoas e elas não olharem para a minha poesia e falar que, pô, o Emicida está falando a mesma coisa que ele falou sempre, sabe? Que ele está batendo na mesma tecla ali e a gente já está cansado de ouvir isso. Então, mesmo que a situação seja recorrente e eu precise tratar daquele tema daqui a 20 anos, eu preciso encontrar um caminho novo para fazer que as pessoas cheguem no raciocínio que eu quero, sabe? Esse é o lance da exploração da palavra que eu acho mais fascinante. Essa coisa do dedo na ferida, eu lembrei novamente do Juliano, no caso de que parece que a sua escrita eu não consigo saber se a sua intenção é ficar cutucando a ferida com a palavra, ou se é uma cura que você está procurando, né? Uma cura para essa ferida. Eu queria abrir aqui para perguntas. Quem quiser fazer perguntas, por favor, se manifeste. A gente traz o microfone. Só peço que sejam perguntas sintéticas, que terminem com ponto de interrogação. Mas se você quiser falar sobre isso... Eu acho que era... Os meus livros têm também um percurso meio clínico, né? Mas acho que era conseguir chegar a dizer a altura da dor da ferida, né? Eu só queria que a palavra tivesse rente a essa ferida. Não é aquela que você falou, na coisa hoje vigora muito a abstração, né? Mesmo na literatura, né? Uma coisa que eu critico um pouco a competência, né? Dizer competente, assim, que o cara estuda muito, ele lê tal autor, né? Como se você ficasse fazendo redação no colégio, aí vai melhorando, né?
você faz pós-doutorado, essas coisas. Então tem toda uma literatura muito competente, assim, né, que ela se toma a partir de outros, né? Ela escreve a maneira de João Cabral, a maneira de Drummond, né? E para mim a ferida era a tentativa é também um jeito de vivificar, né? Porque aí não é uma abstração. Para mim eu buscava essa palavra encarnada, assim, viva, né? Que transmutasse, que era aquela coisa. Eu falei, que eu passei na Terra, ninguém me viu, então eu vou declarar quem esteve ali. Foi aí que eu tentei compreender esse lugar estranho e tal, né? É uma espécie de, ao mesmo tempo que dizer, circunscrever a ferida, mas a ferida garante a veracidade da palavra. Essa é uma tentativa de você sair do o mundo hoje, né, muito império dos signos, vamos chamar, né? Então, quando ele fala, quando então Zé também, você vê a experiência que banha o algodão da coisa, assim, né, para ela. Acho que era um pouco isso, ao mesmo tempo que a ferida me tortura, né, mas ela garantia que a palavra não estava morta, né. O Cioran é um autor que você leu muito, pelo menos eu li em entrevistas suas, e você citou aqui uma expressão, você até falou que a pessoa nasce e ela vê o conveniente de ter nascido. A expressão do Cioran. O Cioran tem um livro que chama Do Inconveniente de Ter Nascido, né? E ele dizia que, parece que ele disse para a mãe dele que a única coisa que o mantinha vivo era a possibilidade de se suicidar. Não estou falando em suicídio, mas estou falando essa manutenção da ferida é por aí, não? O Cioran foi um autor que me impressionou muito, sim, essa coisa de chegar no mundo e não ter nada que te convida, né? Tudo é soco e bofetada, você não tem a força que o Tom Zé teve de ir, né? Mesmo, aí a pessoa pode ficar assim muito excluída e perplexa, né? O Cioran é alguém assim, digamos assim, que é tudo que há no mundo é estranho, né? Isso é um inadequado, né? Assim, um cara totalmente... É uma aposta até esquisita, dizer que nada no mundo vai cintilar e ressoar com o meu corpo, né? Isso em termos assim, místicos, religiosos, tem os nihilistas gnósticos, os gnósticos, né? O Borges tem um verso assim, quer dizer, odeio os espelhos e a cópula, porque ambos reproduzem o humano, né? Quer dizer, tudo é... Na festa dos gnósticos, que o Fernando Pessoa ia, o pessoal se masturbava só para jogar o sêmen na terra para não reproduzir o humano, né? Então, o Cioran é desses autores assim, que tem esse catarro ontológico permanente, assim, e fica nesse lugar de exclusão, né? Não tem esse pulo para entrar, né? Como eles falaram, assim, que dá esse pulo para migrar, faz uma ponte para entrar no mundo, né? Eu vim desses autores aí, e eu tenho tentado chegar perto deles, só que às vezes eu tomo umas porradas no mundo e volto para trás e me pergunto se eu estou indo, né? Então, mas o Cioran para mim foi importante, mas eu saio desse pessoal, mas eu não fico aí nessa, sabe, essa apologia do morto, né? Do fantasmagórico. É sempre uma migração para como eles falaram, para estar com o outro, para soar o tambor aí dos índios, né? De uma ressonância entre os seres humanos, né? Isso, o Cioran, esse pessoal não tem isso aí. Porque tem um pessimismo muito forte que você talvez não compartilhe do pessimismo exatamente como... Que fica assim, você fica contemporâneo dessa exclusão, dessa ausência, e não tem esse gesto de coragem de ir para lá e apostar que vai existir algo que te convida, né? Então fica ali, até de algum modo você decorar a sua tumba, é agradável nesse sentido. É menos corajoso do que como ele fez, né, o dia que cantou, assim, chegar diante do rosto do outro, mesmo na miséria, e se enunciar, isso é uma coragem muito grande. Tom Zé, você se sentiu corajoso nesse gesto? É bom que ele me conte para eu ficar sabendo.
A minha mulher às vezes me fala isso. Nossa, você trabalha, você luta, você é fogo, você não para. E realmente eu estou com 77 anos e ainda estou querendo conquistar uma mínima coisa. A plateia tem perguntas? Oi, meu nome é Leonardo, eu queria fazer uma pergunta para o Tom Zé. Tom Zé, eu vejo que nos seus shows, nas suas performances, você dá muito valor em estabelecer uma comunicação com o seu público, seja através do gesto, seja através da vestimenta, da cenografia, né, do palco, da música e também da palavra, né? Como, por exemplo, às vezes no exterior eu já vi que você traduz muitas vezes um refrão para que o público possa te compreender. E parece que o público é essencial, né, no seu espetáculo, parece que ele participa efetivamente no seu espetáculo, como um integrante, né, essencial em toda essa performance. Você acredita nessa possibilidade de quebrar uma noção estrutural do concerto, uma noção cristalizada do concerto, do show, em que há essa distância entre o palco e o público, entre o performer e a plateia? Você acha que é possível quebrar essa passividade do público? Você tem essa intenção nas suas performances? Pare agora, porque você fez uma pergunta tão linda, rapaz. Se você continuasse, você podia estragar tudo. Eu assino embaixo, inclusive você descobriu uma coisa para mim, eu tento fazer o público participar. Na verdade, aí você tem razão. Porque você vê como é, né? A pessoa que está prestando atenção, não adianta ter o roteiro. Engraçado, ele pegou o roteiro, mas o roteiro dele é meio que os roteiros do Juliano. Tá certo, que bom, olha o que ele disse. Ele disse que nessa coisa... Sim, então deixa eu tentar ajudar ele. Eu tento... eu digo, eu não trabalho por contemplativo, eu trabalho por cognitivo. E aí eu treinei muito isso, mesmo sem saber. Eu estou o tempo todo jogando isca e pegando, e tem também o problema do feedback. Quando eu vejo que a plateia não está ligada em mim, eu tenho que inventar uma saída correndo qualquer. Porque senão... Tá certo, querido, obrigado, você até acabou de definir para mim, obrigado. Se puder completar isso, eu vi você algumas vezes na televisão, mas sempre fiquei com essa mesma impressão, que você desfaz essa coisa do espetáculo, né? Que é um pouco careta, assim, que gera um posicionamento muito, assim, já pré-definido. Então a plateia fica ali, aplaude a maravilha que fica ali se apresentando. Ele fica sempre cutucando, trazendo, vivificando e subverte esse posicionamento, né? Isso que é interessante, não é aquele artista de cristal, né? Eu acho que o artista de cristal gera essa distância e coloca numa posição de fetichismo, assim, de ícone, né? E você é o contrário disso aí. Isso é verdade, eu não tenho vergonha nenhuma quando o elogio é um negócio certo, eu disse, mesmo, eu estou tentando isso. Nem agradeço, falei, obrigado, eu estou honrado pra puta que pariu. Mais uma pergunta? Ali. Joga. Eu queria perguntar para o Juliano quais os autores ele tem lido que o aproximam da pessoa no encantamento. Então, eu fiquei aí, né, eu faço meus percursos mais por medo, trago as notas mais por desespero do que por... Mas, assim, esses autores aí que eu não sou mais, assim, estudioso e lido, né, eu fico sempre anos, assim, só tentando experimentar aquilo para dizer uma coisa, assim, que seja inteiramente... Preciso, como eu te falo, ser escrito para depois escrever, né? Primeiro tem que se escrever em mim para eu escrever alguma coisa, né? Mas os autores que, de algum modo, acompanham
esse acontecimento aí, de pensar esse encantamento, assim, de poder ter no mundo uma duração, não ficar a vida inteira só no susto, como quem está chegando numa festa e já está indo embora, né? E a morte permanentemente te puxando, né? Aí tem uma constelação desses autores aí, né? Mas filosóficos assim, o tal de Bachelard, um filósofo alemão que está vivo chamado Sloterdijk, todos esses que, de algum modo, pensam a casa, né? E não só essa que eu chamo, essa posição que eu falei da perplexidade tem a ver com o estranho, né? Com a extimidade. E essa outra posição tem a ver com uma poética do íntimo, né? Daquilo que você se reconhece, de uma coisa que está perto. Então, o mundo podendo ser um lugar mais aconchegante, entendeu? Mas, seriam esses autores aí. Chama Gaston Bachelard, um autor. A poética da casa, né? E o filósofo que eu estudo chama Sloterdijk, que trabalha a noção de esfera. Quer dizer, quando você está dentro de um espaço de ressonância, de um espaço amistoso de sustentação mútua. E o outro é o que fica no frio, né? É o que está lá na Sibéria, chutado para fora, né? Então, é como se eu fosse sei lá, pessoano e tá vendo tem esse aqui, esse aquele, eu não sei nem quem eu sou. Mas o Pessoa é do spam? O Pessoa é da linhagem desses Cioran, né? Pessoa era ele ia em seita agnóstica, né? E cuspia na cruz e tal. O Pessoa frequentava esse tipo de culto, né? E ele era um filho da ausência, né? Ele inventou Alberto Caeiro para ter um mínimo de saúde na relação com a presença, né? Mas o Pessoa é um hiper do negativo, né? Desses autores que eu acho que a gente tem que, de algum modo, respeitar, mas não ficar aninhado neles, né? Por quê? Por isso, porque você fica assim, sem esse gesto de vir para o centro do picadeiro com o corpo exposto e esperar que o outro humano te diga para você poder existir. Esses caras ficam sempre numa poética do sumiço, né? Sumiço, da desaparição. Mais perguntas ali? Oi, eu queria fazer uma pergunta para o Tom Zé. Muito tempo atrás, eu vi você dizendo numa entrevista que você é um ser pré-gutenbergiano. E, ao mesmo tempo, você lembra? Parece que você demorou, né? Lembro, né? Bom, não sei. E, ao mesmo tempo, outro dia eu fui ver o Grupo Corpo, a trilha do Parabelo. E eu me lembrei daquele relato que você escreveu exatamente do canto, né, das mulheres, né, de Irará. Isso. E aí, juntando com as palavras do Juliano, essa coisa, né, desse impacto, né, desse estranhamento, dessa perplexidade diante, né, desse buraco, desse vão entre a palavra falada e a palavra escrita. Sei lá, dá alguma palavra. Tá. Você sabe, o negócio do Juliano, eu me identifico muito, porque parece muito com minha situação de infância. Eu nem teria ousadia de dizer, porque eu li muito pouco e ouvi muito pouco dele para saber se eu estou... Mas eu me identifico muito. E é engraçado, o método do Juliano é um método curioso, né? Vocês talvez tenham notado isso. Ele é um ser de poesia, né? Ele só pospe fogo, não tem jeito. Desculpe brincar assim, botar você na berlinda assim. Mas é um tal questionamento de si mesmo, que quando a gente pensa que ele está morrendo de acanhamento, esse acanhamento é o fogo dele, né? Esse acanhamento é uma arma dele, impressionante. Obrigado, querida. É verdade. Eu já até me esqueci, porque eu estou tão impressionado. Mas é fogo mesmo, fogo heráclitiano, no sentido desse conflito eterno
Agradeço muito vocês falarem. Não, realmente, parece que eu estou sempre desaparecendo e tenho que lutar muito para... E aí, quando fala, às vezes fala. Mas está sempre quase sendo despejado para o além do além do... Sibéria, né? Sibéria. Mais uma pergunta? Aqui. Eu gostaria de perguntar para os três. Eu, mesmo antes de entrar aqui, eu já tinha pensando o que eu gostaria de falar a respeito da palavra e ouvir deles, né? E aqui eu acho que vai conseguir entrar no contexto. Que é uma curiosidade que principalmente para o Juliano. O que limita você se expressar através das palavras? Aquilo, hoje em dia, tudo é crítica, todo mundo critica tudo o tempo todo. Você, mesmo aqui, você usando essa bengala do texto para poder se manifestar, o que faz vocês limitarem suas palavras, ou isso eu não posso dizer, eu vou corrigir esse termo, ou isso eu vou apagar para não entrar na minha canção? O que limita vocês a dizer, a se manifestar, a dizer a palavra? Talvez, eu acho que esse acanhamento, aí, o sumiço faz uma batalha, assim, dá um caldo de cultura que às vezes vem alguma coisinha assim, né? Então, às vezes eu penso que para proteger a palavra é bom ter uma dor, né? Alguma questão, algum ferimento que te protege sua palavra, né? Senão você pode ficar assim muito... Como eu falei, né? Hoje em dia tem uma dicção fácil, normalizada, as pessoas são cultas, né? Resultado do iluminismo, né? Todo mundo sabe tudo sobre tudo e tal. É verdade? É fogo. Complicado. Sim, e uma coisa que está o tempo todo me incomodando aqui, eu vou fazer de conta que eu estou aí. Quando eu falei do MC, eu falei tão mal, porque o show dele também tem outra coisa. Isso que um pouco, você querido, que falou de eu envolver o público. O pessoal que veio da periferia, porque o teatro é povoado pela periferia, isso também é outra coisa incrível. Vai catar as pessoas estão todas ali. Pela roupa você não distingue, porque hoje com a calça jeans, a blusa que a GAP, ou a GOP, ou a GUP fazem, a gente mais ou menos se veste mais ou menos igual, então você não... Mas quando as pessoas começam a reagir, a cantar a música dele toda, é um dos detalhes, né? Ele canta lá um refrão, uma coisa, e aí a pessoa está lá, porque mesmo quando ela não está cantando alto, ela está fazendo um gesto com a boca, ela sabe as músicas todas, aquelas letras intermináveis, maravilhosas. Eu não consegui transmitir direito, porque eu tinha aquela emoção de ser uma coisa nunca vista, é isso. É um povo todo que vem povoar um negócio que ele nunca veio. Outro dia veio para uma coisa, outro dia um outro veio para... Mas nesse dia não, todo mundo combinou e veio junto. E então é um acontecimento social. O teatro passou a ser em outro espaço, e ele, quando chega, as pessoas identificam nele, aquele sou eu, olha como eu sou gente, olha como eu sou bom. Eu penso que ele está dizendo, aqui eu repito, eu sei de qual. Nossa, isso é maravilhoso. Isso é... Aquele Tem uma coisa que ele falou, esse negócio da limitação de tema. É uma bandeira que eu sempre me pego assim, refletindo sobre, é a liberdade sobre o que eu posso falar, sobre o que eu devo falar, sabe? Acho que talvez se houver alguma imposição nesse sentido, eu não conheço, assim, eu vivo procurando coisas diferentes para poder explorar dentro da minha música, até porque quando você sai do lugar comum, você oferece a possibilidade de se conversar sobre um tema diferente, sabe? Algumas das minhas coisas são assimiladas com muita facilidade, outras nem tanto. Com o tempo as pessoas entendem e algumas vezes não fazem a menor ideia do que eu estou falando. Mas acho que uma construção como a da minha obra,
ela se dá a liberdade de flertar com isso, sabe? Nem todos os temas vão ser assimiláveis no primeiro momento. Você sabe, Emicida, desculpe, querido, às vezes eu olho para o jornal, lá em casa nós assinamos os jornais, né? Aí eu abro o jornal e digo assim, puta que pariu, música não é mais assunto em lugar nenhum. Ou é a Xuxa, ou é uma pessoa que por uma coisa sensacional qualquer fez música também. Música ensina, o teatro ganhou bastante espaço, o livro ganhou bastante espaço, principalmente a música brega também ganhou bastante espaço, mas aí, quando eu vejo o Emicida, que Emicida agora, os jornais não se renderam a ele completamente. Eu aí digo, não, esse fica no meu lugar, que eu estou contente. Nem sempre falando bem também. Hein? Nem sempre falando bem, né? Sim, pelo amor de Deus, na maior parte das vezes, mas Emicida venceu, que os Racionais também já tinham uma vitória nesse sentido. Mas Emicida é muito mais negociador, né? Ele fez um acordo com o Irã, o nosso Irã. Eu também queria me atrever a responder essa questão sobre o que limita a palavra. É o nosso tempo hoje aqui na unidade do SESC precisa fechar, e por isso nós não podemos continuar a nossa conversa. Foi um encontro memorável, para mim pelo menos, estar em contato com esses 3 grandes artistas, conhecer o processo poético de cada um deles, a história poética de cada um deles, as narrativas que eles têm para nos trazer. Obrigado, então, ao Rui Filho pelo convite, obrigado aos queridos Juliano, Emicida e Tom Zé também. Eu queria lembrar que na semana que vem, no dia 3, 12, vamos ter aqui, então, a palavra como origem de invento, com Sérgio Santana, Lígia Fagundes Telles e Beth Coelho. E no dia 10 e 12, a oficina com Fábio Moon e Gabriel Barro. Então, muito obrigado ao público também. Precisamos realmente encerrar a nossa conversa. Eu agradeço e até a próxima. Muito obrigado.